Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como usar o multímetro corretamente, tá certo? O multímetro digital, né? O multímetro é onde você faz as medidas dos componentes eletrônicos, faz aí as medidas da energia elétrica, né? Seja contínua ou alternada, beleza? Não sabe o que é contínua e o que é alternada? Então vou passar um pouco dessa aula para vocês. Então, energia alternada é aquela energia que ela não tem positivo e negativo, ela vai estar sempre invertendo positivo e negativo a cada 60 vezes por segundo. A energia alternada é aquela energia que tem na sua casa, tá certo? É chamada de energia alternada. Já a energia contínua é aquela energia que temos nas baterias do celular, temos no nosso carregador, certo? Ou seja, são energias que existem positivo e negativo. Existe um positivo e um negativo, certo? De exemplo aqui, trabalha com energia contínua, beleza? Então esse multímetro serve para medir energia contínua e alternada. Vamos fazer a medida da energia contínua? Então, mas antes da gente começar, peço você que se inscreva no canal, dá aquele super like, tá certo? Meu canal é novo, tá começando agora. Eu quero crescer junto com vocês, e para que eu possa crescer junto com vocês, eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa chegar até onde Deus permitir, beleza? Então, aqui temos o multímetro, tá certo? Aqui temos os três contatos. Muitas vezes meus alunos mesmo, eles confundem na hora de encaixar nesses buracos aqui, tá certo? Que são os encaixes dos cabos. Temos que ter o positivo e temos que ter o negativo. Então, o positivo, você vai ligar aqui, ó, em V, esse símbolo aqui, o MA. Ah, Paulo, você não sabe que símbolo é esse, como é que você vai explicar o multímetro? Então, gente, V é de voltagem. Esse símbolo é de ohms, beleza? E o MA é de miliamperes. Eita, Paulo, você sabe, né? E gente, então, aqui você vai colocar o cabo positivo. Aqui em com, você vai colocar o negativo, certo? O com sempre vai ser o negativo. Então, você vai usar esses dois. Por enquanto, a gente não vai usar esse. Vamos usar apenas esses dois aqui, por enquanto, tá certo? Logo eu falo para vocês para que serve esse aqui, porque por enquanto ele não vai servir aqui na nossa aula. Então se eu for falar dele, o vídeo vai ficar longo e não vai adiantar. Então vamos lá. Se eu quero fazer a medida contínua, eu venho aqui nessa faixa, ó. Ela vem de 500 até 2. Eu quero medir uma bateria que ela trabalhe com 3.8. Qual é o valor que está perto de 3.8 que dá para fazer a medida? Então 20. Tá mais de 3.8, então coloca aqui em 20. Pego minha ponteira positiva do multímetro e a negativa e vou fazer as medidas aqui desse amperímetro. Coloco aqui a ponteira positiva e vou colocar aqui o negativo e vai me mostrar a voltagem que tem lá dentro, ó. Tá mostrando para mim que dentro dessa bateria desse aparelho aqui tem 3.4 volts, tá certo? Então aqui temos 3.4 volts na energia contínua desse amperímetro, tá certo? Vamos fazer outro teste. Uma bateria de telefone, é isso aí. Chegamos aí com a bateria de telefone, vamos fazer a medida dela também. Vamos colocar aqui a ponteira negativa, o negativo e o positivo no positivo, e vamos ver quanto é que vai dar lá no nosso multímetro, ó. 2.9. Bateria que ela trabalha com 3.8 tá com 2.9, então quer dizer que essa bateria tá fraquinha, tá descarregando, tá certo? Então aí já sabemos como fazer as medidas, né? Então repetindo novamente, para que você possa fazer a medida de energia contínua, vai ser nessa faixa aqui. Uma coisa mais fácil para vocês entenderem, vou até pegar aqui uma pinça. Vocês veem essa simbologia aqui, ó, vou deixar aí no vídeo. Essa simbologia aqui é a simbologia de energia contínua. Ela tem um traço maior e tem 3 pontos embaixo. Então aqui é energia contínua. Então dessa faixa cortada para cá é energia contínua, tá certo? Então você pode medir qualquer coisa que haja positivo e negativo, beleza? Aqui, gente, nessa energia, eu sou do Ceará, tá certo? Vamos ter 220 volts aqui, tá certo? Vai trabalhar aí com 220 volts. Em alguns outros locais vamos trabalhar aí com 110, né, por aí. Então aqui no Ceará, Nordeste, 220. Então, vamos agora fazer as medidas de energia alternada. Para fazer a medida de energia alternada, eu venho aqui na simbologia aqui, ó. Energia alternada, o símbolozinho, ó, do tio, tá certo?
Então se é 220, eu tenho que ir na qual faixa? 200 volts ou 500 volts? Se você disse que era 500 volts, você acertou, porque 500 volts é mais que 220. Então se é 220, se eu colocar em 200, não vai dar certo. Pode acabar acontecendo de eu queimar o meu multímetro, tá certo? Então, quem disse que era 500 acertou. Então vamos colocar aqui na faixa de 500, certo? 500 volts. Já apareceu a simbologia ali, ó, de perigo, choque elétrico. Então vamos lá, pegar nossas ponteiras e vamos colocar aqui na tomada com todo o cuidado, tá certo? Tá aí, ó, 225 volts, certo? É o que temos na nossa tomada. Então aí é as medidas da energia alternada. Lembra que eu falei para vocês que ela não existe polaridade? Tá vendo que o positivo tá aqui, o negativo tá aqui? Se eu inverter, colocar o negativo aqui, o positivo aqui, olha o que é que vai acontecer. Vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque não existe polaridade na energia alternada, tá certo? Então, essas são as nossas energias, energia contínua e energia alternada. Agora vamos fazer o teste agora da energia dos componentes eletrônicos. Nossa eletrônica, temos aí um componente chamado capacitor, certo? Capacitor. Vou tentar aqui dar outro zoom, gente. Minha câmera é péssima para fixar, tá certo? Para focar. Então aqui é um capacitor, tá certo? Esse capacitor aqui, ele trabalha com 25 volts e sem o F. O que é o F? O F, gente, ó, podem olhar aí, ó. O F, ele significa que tá muito ruim, gente. É por isso que eu digo que meu canal tá demorando muito para crescer mais aí, né? Tudo nas ordens de Deus. A gente não vou conseguir dar um zoom nesse capacitor, gente, mas esse capacitor ele é de 100 UF e 35 volts. Vou deixar aqui no vídeo, tá certo? Para que eu possa fazer a medida desse capacitor aqui, é preciso de quê? Esse UF, ele significa microfarads, então esse microfarads ele vai ser mais importante que a voltagem. É isso aí, gente, vai ser mais importante. Para que eu possa fazer essa medida desse capacitor, eu tenho que vir aqui, energia contínua, 20 volts. 20 volts. Por quê? Porque ele é um capacitor que tem energia contínua. Negativo, ó, negativo vai ser essa faixazinha aqui, ó, negativo. Qualquer capacitor que tiver essa faixa é negativo, e essa aqui não tem, é a positiva. Vamos fazer a medida desse capacitor? Vamos lá. Ponteira negativa e a positiva. Nossa, Paulo, não deu nada. Então, gente, é onde eu queria chegar. Por que que não deu nada? Porque esses capacitores são componentes que eles ficam na placa para carregar e descarregar. Eles acumulam carga e depois jogam aquela carga de volta, tá certo? Então, para que eu possa medir esse capacitor, eu tenho que carregar ele. Então, como eu posso carregar? Posso fazer o seguinte, posso pegar a própria energia de qualquer bateria. Isso aqui é um amperímetro, tá certo? Esse amperímetro aqui, eu vou só jogar uma carga dentro dele para você ver como é interessante. Ele vai acumular a carga dentro dele, ó. Coloquei o negativo, então ó, coloquei aqui o positivo e o negativo e vou carregar esse capacitor. Pronto, depois disso, vamos fazer a medida agora do multímetro. Negativo e com o positivo e vamos ter, ó, voltagem. Tá vendo que tá descarregando, gente, ó, tá descarregando, ó. Então isso quer dizer que meu capacitor tá bom. Você diz, Paulo, e como eu vou saber se meu capacitor tá bom ou tá ruim? Gente, vocês vão saber se caso vocês colocarem no multímetro ele não mostrar nada e mostrar um valor de 3, de 0,3, de 0,2, tá certo? Vai estar com problema. Então esse aqui ele tá bem. Vamos aí para nosso próximo componente, certo? Nosso componente é a LED. É isso aí, aquela luzinha que você coloca no som do seu carro, que você vê nos aparelhos de som, tá certo? Essa é a nossa LED, beleza? Essa LED, ela é chamada de a LED chama diodo emissor de luz. Quase que me esqueço. Passa aí o som barulhento aí. Eu creio que é dia das crianças, estão cantando música de criança. Então, vamos agora medir essa LED. Você vai medir a LED. Você vai medir o seguinte. Você vem aqui, ó, no diodo. O símbolo da LED sempre vai ser esse símbolo aqui, tá certo? Então, para que eu possa medir, eu venho aqui com o negativo e o positivo. O negativo vai ser sempre essa parte maior,
e o positivo essa menor que tem dentro da LED. Então se eu colocar, ó, tá vendo? Tá acendendo. Então testei a LED, o LED está funcionando perfeitamente. Então essa é a medida da nossa LED, tá certo? LED você medir aí em diodo. Logo depois viemos agora com o nosso diodo, beleza? O diodo, vou mostrar aí na imagem, beleza? O diodo ele tem uma faixazinha cinza, certo? Olha, podem olhar aí, tem uma faixa cinza. Aqui, ó, faixa cinza, e aquela não tem faixa nenhuma. Então, essa faixa aqui significa que ela é negativa, e essa outra aqui não tem nada, significa positiva. Se eu vir nesse momento com a ponteira positiva e vir com a ponteira negativa aqui, ó, vai me mostrar o valor que o diodo funciona. Mas olha o interessante, se eu inverter o diodo, ele não vai me dar nada. Ó, não vai me dar nada com ele invertido. Então, Paulo, por quê? Porque esse diodo aqui, gente, é os protagonistas de onde a energia alternada é transformada em energia contínua. É isso aí, esses diodos é quem vai fazer isso, é quem vai ser responsável por criar o positivo e criar o negativo. Então esses diodos eles vão ver apenas uma entrada. Se aqui é negativo, ele só vai sair negativo. Se aqui for positivo, ele só vai sair positivo, tá bom? Então o diodo ele serve para isso, beleza? Ele cria, né, as polaridades e nasce aí a energia alternada, desculpa, contínua, tá certo? Energia contínua, beleza? Então esse é o nosso diodo e aqui é onde fazemos as medidas do nosso diodo, beleza? A gente poderia até aprofundar mais o nosso curso, desculpa, o nosso vídeo, mas é muito complicado, é muita aula. Mas se caso vocês quiserem essa aula, comentem aí que eu vou tentar de tudo para a gente fazer esse vídeo. Tentar não, vou fazer o vídeo para que a gente possa, né, aprender mais ainda. Temos agora aqui um potenciômetro, certo? Potenciômetro, ele vai o que? Ele mede a resistência, ele diminui e aumenta a resistência. Como assim, Paulo? Quem aqui não tem um som na sua casa? Quando você tá lá naquele churrasco, aí você vai, aumenta o som, aumentou o som, aumentou a resistência do som e o som vai aumentar. Aí sua mulher chega, abaixa o som, rapaz, aí vai lá e então baixa o som. Então, esse componente é responsável por isso, certo? Chamado de canob, aumenta, diminui, potenciômetro, canob, para ser qualquer coisa, serve para fazer canob, né? Então, esse aqui ele vai regular a resistência. Esse aqui, ele é um potenciômetro que trabalha com 10K, tá aqui, ó, 10K. Vamos tentar dar o zoom na infeliz dessa aí, ó, deu certo, B10K. Temos 10K, então esses 10K é onde a gente vai fazer a medida. Então se ele é 10K, vem aonde? Vem muito bem, vem em 20K, que é agora da resistência. Vamos aprender agora sobre resistência. Símbolo ohms, é isso aí, ó, esse símbolo aí, ó, ohms, tá certo? Vamos lá fazer a medida. Se vocês perceberam que eu coloquei uma solda de um lado e para o outro, porque se eu não colocar, eu não consigo fazer a medida. Então eu venho aqui agora, ó, ponteira, vou tentar fazer aqui, gente, porque tá meio complicado com uma mão só, tá certo? Positivo, negativo, vamos lá, vamos conseguir, brasileiro não desiste nunca. Positivo, precisando de um assistente, gente. Positivo e negativo. Ó, gente, quando eu rodar, vou tentar colocar aqui na câmera. Quando eu rodar, ó, quando eu rodo, ó, ele aumenta a resistência, ó, 10K, ó. Lembra que ele tá marcando 10K? Então, ó, diminuo e aumento, tá certo? Ó, diminuo e aumento. Então, isso aqui é aquela pecinha responsável para aumentar e diminuir o som da sua casa ou qualquer outro tipo de aparelho que precise trabalhar com regulagens. Vamos para nosso próximo componente, que é um resistor, certo? Que é aquelas pecinhas coloridas, ó, podem ver, ó, colorida, certo? E ela tem as cores. A gente tem uma tabela, vou mostrar para vocês aí no vídeo, vejam aí a tabela. Essa tabela aí é a que mostra para vocês as cores, beleza? Esse meu resistor ele tem uma cor, certo? Ele tem uma cor amarelo, roxo e marrom. Então amarelo vale 4, o roxo, né? Roxo é violeta, né, gente? É violeta, desculpa, violeta vale 7 e o marrom vale 1. Então sempre o último número
vai significar 0, tá certo? Então se caso fosse o último número sendo 2, ia ser 2 zeros. Então o resistor, esse resistor aqui no total é 470 ohms, certo? Então a faixa de ohms vai ser o que? É essa daqui, é isso aí, de 20k até 2M. Essa faixa aqui vai ser a faixa da gente medir a resistência. Então esse resistor aqui eu vou fazer a medida agora dele e vou ver se ele vai me dar aí essa resistência de 470. Eu vou colocar aqui em 2k porque já chega muito longe, chega em 2000k, e vamos fazer a medida. Ok, e tá aí, ó, 462. Vai dizer, Paulo, mas não é 470, por que deu 362, 462? Porque, gente, nosso resistor também tem uma tolerância, tá certo? Ele tem um douradozinho, tá aqui do lado, vou mostrar aí o exemplo no vídeo, certo? Esse dourado aqui, ele é a tolerância. Essa tolerância ela pode subir para mais ou pode subir para menos. Então, ele sempre vai ter essa tolerância. Nem sempre o componente eletrônico ele vai trabalhar com a mesma corrente que está funcionando lá na placa, tá certo? Isso vai depender muito do aparelho. Então, esse resistor nem sempre ele vai trabalhar aí com essa mesma resistência. Então, esse é o nosso resistor. Então, para que é que serve o resistor? O resistor ele serve, gente, para quebrar a resistência da energia elétrica. Um exemplo bem interessante que eu gosto de fazer é com as LEDs, tá certo? Eu tenho uma LED aqui, certo? Essa LED, ela já tem um resistor aqui já soldado. Esse resistor também é um de 470. Se eu pegar nesse momento aqui o positivo da minha bateria e o negativo, olha o que vai fazer. A luz vai acender, tá certo? Vai acender. Óbvio, Paulo, tem que acender. Mas olha o interessante quando eu ligar no resistor. Ó, estão vendo a diferença? Veja a diferença, ó. Ó, acendeu muito e acendeu um pouquinho. Então, ele tá quebrando a resistência que eu tô colocando a LED nesse momento para acender. Com esse resistor vai impedir que essa LED queime, porque se ela ficar com esse brilho forte, ela vai esquentar a resistência e vai acabar queimando. Então o resistor ele serve o que? Para quebrar a resistência, tá certo? Ele tira a resistência da energia elétrica e diminui, passa apenas aquela corrente exata para LED, tá certo? Então esse aí seria o exemplo do nosso resistor, beleza? O último componente que vamos medir, eu não vou poder agora fazer um exemplo dele, mas eu vou explicar como ele funciona. São agora o transistor. Esse transistor aqui é conhecido como ladrão de Joule. Esse resistor, eles existem o PNP, NPN e existem 3 tipos de transistores. Existem o de baixa tensão, alta tensão e o de média tensão, tá certo? Então esses 3, esse aqui eu creio que ele é o de média tensão. Tem média tensão, alta tensão e baixa tensão. Então esse aqui é o de média tensão e eles trabalham com PNP e NPN. O que é que significa NPN e PNP? N significa negativo e P significa positivo, óbvio. Então se ele é PNP, ele é positivo, negativo e positivo, certo? Ele tem também um mapeamentozinho dele aí que você vê como vai fazer as ligações. Para que eu possa fazer as medidas dele, eu venho também aqui, ó, na faixa de diodo. Então se eu colocar aqui o positivo no meio e o negativo de cada lado, mostrou para mim valor. Então se ele mostrou o valor para mim, significa que ele é o quê? Isso aí, ele é o NPN, porque positivo já está conectado e o negativo já estão dos lados, ó, negativo. Se eu pegar o negativo, colocar aqui no meio e colocar aqui, ó, na ponteira, ó, não vai dar nada. Por quê? Porque ele é um NPN, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de medida do transistor, tá certo? Vocês podem ver que aqui tem uns buraquinhos com NPN, PNP, que aqui você pode fazer também a medida. Então é isso, galera, essas são as medidas básicas, é o que você pode aprender aí no nosso multímetro. O vídeo ficou bem grande, tá certo? Mas infelizmente tem que ser grande mesmo para poder fazer aquela grande explicação, mostrar passo a passo, mostrar exemplos de como funciona, tá certo? Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, dá aquele super like e tamo juntos e até o nosso próximo vídeo.